Vamos ao nosso debate. Acho que tem vários pontos para a gente explorar aqui. Clarissa, vou começar com você. Ricardo Salles diz que não vai chamar Stedley, não vai chamar João Paulo Rodrigues. A gente tinha uma expectativa de que sim, ele vai focar nas lideranças regionais, nos governos estaduais, não descartou fazer um convite, ele não parecia muito beligerante em relação ao governo federal, aos governos estaduais, mas não descartou um convite a Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. O que você achou dessa estratégia? Boa noite, Raquel. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Olha, o que mais me chama a atenção aí nessa entrevista de Ricardo Salles é justamente que ele adota um tom totalmente diferente do que a gente vinha observando até pouco tempo atrás, principalmente ali na frente parlamentar do agro, onde vinha aquele discurso muito duro em relação ao governo federal, dizendo, olha, essa CPI vai abrir a caixa preta, vai mostrar de onde sai o dinheiro que financia o MST. A gente ouviu isso em mais de uma declaração vinda de parlamentares logo que começou a ser discutida a criação dessa CPI. Agora, Ricardo Salles, que é uma figura super combativa por natureza, a gente sabe que ele fez a carreira política dele dizendo que ele pensa sem papas na língua e pegando pesado sobre a gestão do PT. Ele vem agora num tom que me pareceu aqui, como a Raquel falou, quase amigável, onde ele diz, olha, a nossa intenção não é ficar criando constrangimento para o governo federal, nada disso, a gente não vai nem sequer se concentrar nos líderes nacionais do movimento, na articulação nacional do movimento, e ele transmite a ideia de que eles vão se concentrar principalmente em quem está articulando essas invasões na ponta, ou seja, me parece um discurso muito mais voltado a agradar ao agronegócio nesse momento do que a qualquer outra coisa. Ainda assim, dito isso, uma coisa é o momento de instalação da CPI e outra é a forma como esses debates vão evoluir daqui para frente. Eu tenho a sensação, já faz algum tempo, de que o governo federal menospreza o tamanho do problema que pode tomar forma aí dentro dessa comissão. Acho um passo bem importante o governo ter incluído nomes como Gleisi Hoffmann, porque até então também o próprio PT estava concentrando ali as suas indicações em alguns parlamentares que têm vínculo direto com o movimento, que vão acabar servindo ali quase como porta-vozes das invasões ali na ponta. Agora, é um tema delicado, é um problema que um aliado histórico do governo Lula criou para o presidente Lula num momento onde ninguém precisava disso. Como a gente vê, por mais que Ricardo Salles esteja com um discurso bem ameno, ele já puxa a questão para Guilherme Boulos, já entra ali na questão da eleição municipal, apesar dele responder para Raquel, que não, olha, não, veja bem, não tem nada disso, para com isso, deixa disso, mas aí ele já vira de cara e já põe Guilherme Boulos no jogo. Para mim, já que você já trouxe, parece que essa CPI vai dar vitrine para ele e vai virar quase que uma prévia da eleição municipal, né? Porque ele vai jogar a questão da invasão do Boulos, já disse que é o candidato de Jair Bolsonaro. Já na largada. Já na largada. Mas vamos focar aqui um pouquinho na CPI do MST e já a gente fala da disputa da prefeitura. Ana Amélia, o que você sentiu deste tom amigável do Ricardo Salles? Eu tenho um palpite. Minha sensação é que nas conversas com Arthur Lira, e como é uma CPI que está muito focada na oposição, são 40 deputados ruralistas, existe um certo acerto de não ser tão agressivo logo de início. Será que isso dura? Boa noite, Raquel. Boa noite, Janaína, Clarissa e Joel. E os nossos telespectadores do Arena desta noite. Olha, veja, você explorou corretamente a linguagem, a Clarissa também, a linguagem usada por ele. A CPI do MST interessa a quem? Aos produtores rurais, aqueles que têm suas fazendas em todo o interior do Brasil invadidas, tiveram especialmente na Bahia, no Mato Grosso, em outros estados, inclusive no Rio Grande do Sul. Esse é um tema, portanto, de um segmento da sociedade que é o produtor rural, o campo, as lavouras, distante do centro urbano. São Paulo é uma megalópole, é uma cidade urbana. Quando ele traz Boulos e a invasão de imóveis urbanos,
liderados por ele, pelo candidato que vai disputar com ele a Prefeitura de São Paulo, ele traz para a arena política, ele traz exatamente um inimigo daquele que tem um imóvel e que não consegue alugar porque o mercado está ruim e vai ficar com receio e passará a ter o Ricardo Salles como um aliado para proteger a sua propriedade. Então, ele foi, nesse aspecto, inteligente em de trazer o mesmo problema para a área urbana no momento em que uma invasão de uma propriedade, seja um apartamento, uma loja, um edifício que está abandonado por alguma razão, for tomado pelo movimento do sem-teto em São Paulo, que é onde ele nasceu. E o Boulos é o principal líder. Então, aí ele teve, digamos, fez o gancho, como nós jornalistas falamos, fez o gancho ou o link trazendo esse tema também para o coração de uma metrópole como São Paulo. Agora, a habilidade dele é evidente para não transformar a CPI num centro de debate acalorado entre oposição e governo, esquerda e direita, e aí tirando aí a possibilidade de, como ele disse bem, trazer aquilo que já foi levantado no passado, atualizando com os dados atuais e verificando como atuaram as forças de segurança para cumprir a lei. É simplesmente desse ponto de vista que eu penso que essa CPI precisa trabalhar com muita seriedade para não descambar para um radicalismo que não ajuda neste momento do país tão conflagrado. Nós continuamos divididos e aí essa necessidade de uma seriedade, de um equilíbrio no andamento da CPI do MST. Janaína, 40 ruralistas a 14 governistas. E temos ali Gleisi Hoffmann de um lado e vários deputados muito aguerridos do outro. Você acha, concorda com a Ana Amélia, tem alguma esperança de não descambar para algo mais agressivo? Tenho sim. Cumprimento a todos. Beijo especial na nossa sempre senadora Ana Amélia. Tenho sim, até fiquei positivamente surpresa com o tom do deputado Salles, porque eu penso que essa serenidade, ela costuma ser importante para que o trabalho efetivamente aconteça, né? Se ele já vai com um tom de serenidade, o trabalho pode iniciar nos cabeças e ir descendo para as pontas, ou pode começar nas pontas e ir subindo até chegar nos cabeças. Eles escolheram, né, fazer um trabalho com início nas pontas, talvez para construir maior consistência na hora de convocar alguém que esteja ali numa posição de liderança. Eu acho pouco provável que eles consigam não convocar a Stedley, que foi quem chamou essas invasões do Abril Vermelho, inclusive chamou durante uma viagem em que acompanhava o presidente Lula. Então, sinto um tom ameno e vejo com bons olhos esse tom ameno, porque, em regra, é assim que se constroem bons trabalhos, né? Tô otimista. Joel, e aí já escorregando um pouquinho para a disputa à Prefeitura de São Paulo. Acho que na última resposta ficou claríssimo o quanto esta CPI, pelo menos da perspectiva de Ricardo Salles, vai virar um espelho, vai aproveitar ali, vai se transformar numa vitrine. Essa questão da propriedade vai acabar resvalando aqui para a disputa da Prefeitura. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Olha, Raquel, eu não tenho a menor dúvida, ouvindo o Ricardo Salles falar, ainda mais nesse tom tão cordato, uma conversa normal e esvaziando um pouco o calor da CPI, né, dizendo que autoridades, até a liderança do MST talvez nem seja chamada, mas chamar o sujeito que na ponta ali comandou a invasão. Alguém espera que surja muita coisa disso? Então, ouvindo ele falar, ficou claro para mim. Para ele, a importância dessa CPI é, sobretudo, talvez até exclusivamente, enquanto plataforma para a candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ele deixou claro o recado para o governo, né? Enquanto o governo, se o governo mantiver a linha de condenar as invasões, a gente não mexe com o governo. Já é de uma benevolência com o governo dizer que ele está condenando as invasões, né? Já precisa forçar muito. Ah, é verdade, o Fávaro uma vez falou lá uma frase que podemos interpretar como o governo condenando as invasões, mas ele deixou por isso mesmo. Então basta o governo manter aquela postura que aparentemente a CPI não vai mexer com o governo. E o Salles, adotando esse tom de moderação, além de possivelmente ter a ver com algum acordo lá dentro do Congresso, com o Lira, ou o que seja, também é o tom que ele vai precisar
para conseguir o centro, o voto de centro aqui na cidade de São Paulo. Está se desenhando uma eleição polarizada. Guilherme Boulos, esquerda, Ricardo Salles, direita. São os dois extremos do cenário político brasileiro. Quem conseguir pegar o centro, e eu acho que em São Paulo o centro é uma fatia mais expressiva, a gente que não é muito radical nem para um lado nem para o outro, tem grandes chances de sair vitorioso disso aí. E ao se colocar de uma forma muito mais moderada, com um discurso que não demoniza o outro lado, que quer apenas investigar possíveis crimes que aconteceram, não quer comprar briga desnecessária com o governo federal, eu acho que o Salles já está aí se colocando com esse nome e dizendo: eu tenho muito mais diálogo com o centro do que aquele radical Guilherme Boulos, invasor de prédios, que faz o caos nas cidades, que destrói as vidraças da Fiesp. Larissa, curiosíssima para a sua leitura sobre a fala de Ricardo Salles e a disputa para a prefeitura no ano que vem. Ricardo Salles está paz e amor, né? Eu achei que ele vem com esse discurso, primeiro, já puxando o Guilherme Boulos para o debate ali, já na largada dessa discussão da CPI. Então, a gente pode ter certeza de que ele vai mesmo tentar puxar essa discussão sobre o MST para a questão do movimento do sem-teto, que é ali o berço político de Guilherme Boulos. Vamos conversar, é claro, existe alguma discussão, o sem-teto e o sem-terra, mas são movimentos diferentes, realidades diferentes, berços diferentes. Não é a mesma coisa para já estar na largada sobre uma CPI do MST falando de Guilherme Boulos. Ainda assim, concordo com o Joel, Ricardo Salles está adotando um tom moderado ali numa indicação de que ele quer buscar o apoio do centro. Embora ele diga que tem toda a clareza, toda a segurança de que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai apoiá-lo na eleição municipal, não é a mesma coisa que a gente ouve ali nos bastidores aqui em São Paulo. A gente tem relatos, por exemplo, de conversas privadas entre Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, é o nome do bolsonarismo em São Paulo e é quem controla hoje a máquina pública, com um diálogo muito forte, muito intenso com o Ricardo Nunes. Gilberto Kassab, que recentemente em entrevista para mim também falou com toda a clareza de que enxerga em Ricardo Nunes a melhor alternativa nesse momento. Ou seja, tem muitas forças políticas que hoje controlam grande parte dos votos de centro, aquela herança política ali que vem do PSDB, que perdeu espaço aqui no Estado. Muitas dessas forças políticas estão se angariando em torno de Ricardo Nunes. Mas eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Na reta final, o que vale é quem tem voto. Então, Ricardo Nunes está com dificuldade de se posicionar. Ricardo Salles está jogando bem ao tentar aí se colocar como uma figura um pouco mais moderada do que aquela imagem que a gente tem lá do passado do cara que mandava passar a boiada. Que era para aproveitar para já passar a boiada toda.